Agora é o seguinte, nós vamos falar de uma pesquisa, a última que saiu aqui, mostra um empate técnico entre o ex-juiz federal Sérgio Moro, do União Brasil, é uma pesquisa da Paraná Pesquisa, é um empate técnico entre Moro e Álvaro Dias, que concorre à reeleição pelo Senado. Na disputa, o Moro tem 29,8% e Álvaro 27,5%. Outros candidatos, Paulo Martins tem 18,3%, Rosana Ferreira do PV tem 4%, Desirê do PDT 1,6%, Aline Sleutias tem 1,2%, Orlando Pessutti 0,9%, Dr. Saboia 0,3%, Laércio Matias 0,3%, Roberto Francisco da Silva Júnior 0,3%, nulos e brancos 8%, e não sabe ou não opinou 7,7%. Essa pesquisa ouviu 1.540 eleitores no Paraná de 24 a 28 de setembro. O nível de confiança é de 95% para uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais. A pesquisa está registrada sob o número PR 04147/2022. Agnaldo Vieira, eu começo com você porque você é um cara emblemático sempre quando a gente fala desses números da corrida ao Senado. Me parece que é a disputa mais acirrada no Paraná, mais acirrada do que o cargo mais importante, que é a disputa pelo governo do Estado. No entanto, essa disputa para o Senado tem nomes de peso. Por exemplo, Paulo Martins, apoiado pelo presidente Bolsonaro e também pelo governador, mas nós temos o Álvaro, que é uma figura importante do cenário político, apesar das críticas que se tem feito a ele por conta da idade, uma série de outras coisas. E nós temos o ex-juiz Sérgio Moro, que tem um recall, né, dos tempos de juiz, de Lava Jato, depois do ministério no governo Bolsonaro. E aí esses números aqui mostram um empate técnico. Não dá para saber o que acontece? Eu acho que a tendência era realmente o Moro crescer um pouco mais. Eu acreditava que estaria difícil essa aproximação. Por essa pesquisa ele até ultrapassa, né? Mas claro, pode estar dentro da margem aí, o Álvaro na frente ou ele na frente. E uma coisa única certa é que o Paulo Martins, infelizmente, não deslanchou, né? Não houve esse avanço dele. Ele começou e ficou um pouco estático, com essa margem de 18%. Realmente não... Talvez até pelo sistema de campanha adotada no país, que é muito rápida, não deu tempo dos candidatos correrem o Estado, então ficou um pouco aquém da expectativa, e o apoio mesmo do governador e do presidente acabou não transferindo essa votação que ambos têm para o Paulo Martins. E a briga vai ser boa, e acho que essa é a mais interessante do que é o governo do Estado, e a disputa vai ser no famoso voto a voto. Kim Rafael. Olha, eu acredito que uma crítica que pode ser feita aqui é com relação realmente aos candidatos aí. Tem muitos candidatos que estão participando aí no pleito aí do Senado do Estado, que acabam, às vezes, não tendo um pouco mais de diálogo com algumas lideranças, né? E isso eu tenho, né, como fonte que alguns poderiam ter ganhado mais apoio se tivesse ido em reuniões, enfim. E, infelizmente, acabou aí, essa pesquisa, pelo menos, aparece um pouco distante da realidade da vitória. Mas o que eu quero realmente trazer aqui é uma reflexão quanto ao Álvaro Dias, né? Nós temos que entender que o Senado, hoje, está representado por 3 senadores do Paraná do mesmo partido. E que, nos últimos 4 anos, pelo menos, não se foi visto, né, no Senado, esses senadores. Pelo menos não estava trazendo nada de novo, a não ser em votações, enfim. É agora que aparece um aí para fazer campanha. Então, acho que tem que ser um pouco... se analisar um pouco mais essa situação de colocar de novo a mesma pessoa do mesmo partido. Agora, a crítica que se faz ao Sérgio Moro é que realmente nós ficamos nessa dependência da escolha dele, nem tão escolha assim, nem é tanto da escolha dele, mas o que sobrou, que eu sempre falo que é o Estado do Paraná. A Justiça determinou, a única opção para ele disputar foi no Estado do Paraná. Então, será que realmente era a primeira escolha dele? Isso também tem que deixar bem para a gente fazer a reflexão. E o que mais me chama a atenção é que muito bolsonarista vai votar no Sérgio Moro. No Álvaro Dias? Sérgio Moro. Pamela Bussolini.
Eu vou pedir licença para discordar do professor. Eu não acredito não que seja uma briga aí entre família, entre Moro e Álvaro Dias. O Álvaro Dias deu um 360 muito grande, desde que ele blindou o Fachin para entrar no STF, né? O Fachin já era um juiz apontado como parcial na época, e ele fez de tudo e mais um pouco para colocar o Fachin, né, paranaense, lá no STF. E mais tarde a gente viu, né, estamos colhendo os frutos aí, que o Fachin, em decisão monocrática, né, descondenou o Lula. Então, acho que a discrepância entre Álvaro Dias hoje e Sérgio Moro é muito grande, né? Um prendeu o corrupto, o outro, né, deu a colaboraçãozinha dele ali para soltá-lo. Então, a diferença é grande demais. Agora, sobre essa pesquisa, Paulo, o que me chama a atenção é a linha do Paulo Martins, né? Enquanto a do Álvaro Dias e do Sérgio Moro oscila, né, um pouco aí na pesquisa, a do Paulo, ela é ascendente, né, até o último dia aí da pesquisa. Então, considerando que muita gente decide esses votos, né, de legislativo de última hora, eu penso que devido aí à proximidade dos números, vai ser uma disputa muito apertada, porque realmente as pessoas decidem na última hora, o Paulo está subindo e ele tem um discurso muito firme, muito consciente do que o Senado precisa. Então, se o pessoal pesquisar nessa última hora, pode ser que ele ainda cresça muito. Então, juro por Deus, é dos resultados que eu tô mais curiosa para saber no domingo, porque acho que vai ser bem apertada essa disputa. Fernando Tupan, quero ouvir você sobre essa questão toda aí da disputa ao Senado, que não sei o que te parece, Fernando, mas para a maioria das pessoas, o eleitor, talvez essa seja a disputa mais curiosa, como disse a Pamela aqui. Pois é, Paulo Caetano, eu comecei falando disso no início do ano, todo mundo duvidava. Você tá louco, o Senado vai estar fácil. Não vai estar fácil. O que eu quero te falar é o seguinte, essa eleição tende a aposentar os participantes da velha política. Álvaro Dias, Orlando Pessutti, Roberto Requião. Esse pessoal tá tudo já passado da linha da esperança ali, está na hora de a gente renovar. E a renovação é positiva. Você pode ver, eu não apostaria hoje quem venceria, mas eu não incluiria o Álvaro Dias nessa reta final. Mesmo com a esquerda, como o professor acabou de fazer ali, pregando o voto útil para o Álvaro Dias. Não adianta a esquerda votar no Álvaro Dias, que não vai dar nada. A esquerda sempre abandona na última hora alguns candidatos. Aconteceu aqui em Curitiba para tentar eleger o Gora na Tarage do PDT em 2020 e está acontecendo agora com a Rosane Ferreira, que levou uma rasteira imensa do PT. A Desirê é um excelente quadro, ela promete, eu estou vendo assim que ela deve fazer uma dobradinha na eleição de 24 aqui para a Prefeitura de Curitiba com o Gora, e o Gora foi muito infeliz na eleição de 2020 escolhendo uma candidata milionária que recebia auxílio emergencial e deu no que deu. Paulo Caetano, eu aposto o seguinte com você. Na semana que vem, nós vamos estar entrevistando o próximo senador, que pode ser o Sérgio Moro, que a tendência é essa, ou o Paulo Martins. Eu acho que o Álvaro Dias é carta cartada do nosso baralho, porque já passou o cabo da Boa Esperança. Vamos fazer o seguinte, já que... Ai, meu Deus, vai, Aguinaldo Vieira, eu ia fazer comentário, mas não vou tocar. Não, rapidamente, vale lembrar aqui que o nosso amigo Celestino, das 18 horas, né, cravou aqui, inclusive, uma aposta com a turma da manhã, da bancada inteira, que pagaria uma rodada aí de chopp, de cerveja, e caso... Quitutes também, caso o Paulo Martins não chegasse. Porque na conta dele, só dele... O Paraná tem 30% que votam no Bolsonaro. Então, 30% transfere automaticamente, né? Já está combinado para o Paulo Martins. E não foi isso, né? A gente tentava alertar. Não foi, não. Ainda não transfere. Foi, pera. Mas milagre é domingo. Milagre existe, né? Não, eleição é domingo. Mas como eu falei aqui, tem muito bolsonarista. Tudo bem, mas tem muito bolsonarista que está incluído nesses 30%. Que não acreditava, né? Se diz que vai votar aí no senador... Sérgio Moro.